Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Aqui não está falando membro de igreja, não. Está falando também, pode referir a membro de igreja, mas está falando irmãos em Cristo Jesus, irmão espiritual, irmãos de fé, irmãos de fé, irmão no sentido espiritual. Se esse tipo de irmão pecar contra a gente tem que ir lá e conversar com o irmão, repreender ele no bom sentido da palavra, né? Colocar como se fosse no lugar dele, porque a palavra de Deus disse que o cristão verdadeiro, ele trata as pessoas como ela gosta de ser tratada. Quando ela vai repreender alguém ou chamar a atenção de alguém, ela troca de lugar com ele. Ela trata ele como se ela estivesse no lugar dele e gostasse que ele tratasse ela. Essa é a lei do cristão. Não é a lei do crente só, não. É a lei do cristão. Se colocar no lugar da outra pessoa e tratar ela como se tivesse trocado de lugar, como gostaria que ela te tratasse. Aí você chama essa pessoa e conversa com ela dessa forma. Se aqui em Mateus 18:16 diz assim: se porém não te ouvir, toma mais 2 testemunhas, para que toda a palavra se estabeleça, para que tente entrar num acordo comum. Se isso não acontecer, abandona essa pessoa e trata ela como uma publicana, ou uma publicana. Abandona essa pessoa, porque ela não é cristã, ela é filha do diabo. Se ela fosse cristã de verdade, ela nem precisaria chamar mais testemunho para presenciar e para ouvir o assunto. Ela mesmo se daria, né? As 2 mesmo se resolveria. Mas se isso for necessário, chama mais 2. Se mais 2 testemunhas não for o suficiente, é porque não é cristã. Aí você pode tratar ela pode abandonar essa pessoa. Aquelas pessoas que negam a lei de Deus, dos 10 mandamentos, essas pessoas são filhas de Satanás. Se a pessoa não guarda por ignorância, essas pessoas ainda têm chance. Ela tem chance porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas se as pessoas já têm conhecimento da palavra, da lei, e ainda combate a lei, esse daí já é um rebelde, já é inimigo de Deus, já está lutando contra Deus e suas verdades. Já está lutando contra a verdade, já está sendo serva de Satanás, já é um inimigo de Deus. Esse tipo de pessoa também não pode ser nossos irmãos. Nós temos que abandonar esse tipo de gente. Odiar, nunca. Odiar ninguém. Mas respeitar, também temos que respeitar. Mas amigos, não. Por quê? Porque nós não podemos ser amigos dos filhos do diabo. Que não tem união entre o bem e o mal, entre o que serve a Deus e o diabo. Não tem. Que união há entre Cristo e Belial? Entre o mentiroso e o verdadeiro? Entre o que é filho do diabo e os filhos de Deus? Essa união não pode existir. Esse amor aí não pode existir. Não pode ter nenhum laço com esse tipo de gente.
Então, se a gente gostar a gente tem que gostar, né? Mas amar, aqui diz assim, a gente gostar de todo mundo, respeitar todo mundo, fazer bem a todo mundo, mas amar de verdade, de todo o nosso coração, só pode fazer isso se for nossos irmãos de fé. Nossos irmãos de fé. Lá em João 4:21 diz assim, aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Lá em primeira carta de João 4:21, aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Aqui não está falando que ama nossos irmãos, não é todo mundo não. Nossos irmãos é somente aqueles que fazem a vontade de nosso Pai que está nos céus. Esse que não faz não é nosso irmão. Aquele que nega, por exemplo, o primeiro mandamento. Há os que não negam o primeiro mandamento por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, eles são ignorantes. Mas há aqueles que negam e lutam contra o primeiro mandamento. Eu estou cansado de ver pessoas que a gente fala para elas que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, aponta o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus Criador do céu e da terra. E as pessoas brigam com a gente, expulsam a gente da igreja, porque a gente está falando isto, não deixa a gente ficar lá, porque a gente está pregando que existe apenas um Deus e que esse único Deus é uma única pessoa e que essa única pessoa é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o que o nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, ele é o Filho de Deus, nascido e gerado de Deus e que o Espírito Santo também não é Deus. Ele é o poder que emana de Deus, é um poder, transforma vidas. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não é uma pessoa, ele não é Deus, ele é o poder que emana de Deus. Então, quando a gente fala isto, as pessoas não aceitam. Porque eles gostam de adorar 3 deuses, gosta de adorar uma divindade pagã, eles são trinitarianos, esse tipo de gente, eles não amam quem ama a verdade, eles odeiam quem ama a verdade pura, quem ama o primeiro mandamento, e quem ama também a lei de Deus e ama o primeiro mandamento, não tem como amar essas pessoas. A gente tem só como respeitar essas pessoas, tem como tratar essas pessoas bem, tem como desejar o bem para essas pessoas, mas amor mútuo, amor de Deus, a gente não pode ter. Esse laço foi quebrado com a desobediência ao primeiro mandamento.